Saudações, turma de automação. Estamos aqui hoje para mais uma aula de robótica, dando sequência ao nosso assunto. Hoje eu vou falar sobre volume de trabalho. É um tópico aí que várias vezes vocês já me viram comentando sobre, né? Área de trabalho, volume de trabalho. Então a gente vai formalizar essa definição sobre o volume de trabalho de um manipulador robótico. Então, esses volumes de trabalho se referem ao espaço em que o atuador ou braço robótico consegue chegar. Tá? E a gente fala de volume de trabalho porque a gente está falando de um espaço de 3 dimensões. Se a gente estiver falando de área de trabalho, a gente fala de um espaço de 2 dimensões. Tá? Então, para trazer um pouco mais para a nossa realidade, vamos pensar numa impressora 3D. Uma impressora 3D só consegue imprimir uma peça que seja menor do que ela, né? Então, uma das limitações principais de impressoras 3D e o que encarece muito a compra de impressoras 3D maiores é a questão do volume de trabalho dela. Qual o tamanho da peça máxima que ela consegue criar. Então, se a gente pensar lá como um cubo, qual é o maior cubo que ela consegue criar devido às limitações da estrutura mecânica dela. Tá? Então, o espaço de trabalho, o volume de trabalho, é esse espaço em que um manipulador robótico consegue posicionar o seu pulso e, consequentemente, o seu órgão terminal ou sua ferramenta, para a gente definir o ponto máximo de atuação dele. Tá? Então, esse espaço de trabalho vai depender principalmente dos tipos de juntas que esse manipulador é constituído. Juntas rotacionais ou juntas prismáticas, principalmente. Tá? A gente já viu que a gente tem manipuladores robóticos basicamente compostos por juntas prismáticas e juntas rotacionais. Beleza? Vai depender também do comprimento dos elos. É uma limitação importante. Teoricamente, quanto maior o elo, maior a gente vai ter de espaço de trabalho que pode ser alcançado. E vai ter também restrições construtivas. Por exemplo, um robô que tem como limite o teto ou uma parede não consegue atuar atrás dessa parede, mesmo que o tamanho do elo e as juntas possibilitassem isso, porque a gente tem um impedimento físico de que o braço robótico levasse o órgão terminal até atrás da parede, né? Então, são as 3 principais situações que definem o nosso volume de trabalho. Primeira situação, tamanho e comprimento do elo. Segunda situação, tipos de juntas. E a terceira situação, limitação física do espaço de trabalho e limitação construtiva do próprio manipulador robótico. Tá? É importante a gente ressaltar que, como na maioria das vezes quando a gente está se tratando de manipulador robótico, a gente faz a expressão do volume de trabalho sem considerar o órgão terminal, sem considerar o comprimento do órgão terminal, tá? Então, o órgão terminal, a ferramenta de trabalho, não entra no cálculo do volume de trabalho. Então, eu trouxe para vocês aí alguns modelos, alguns exemplos de robôs e o tipo de volume de trabalho que ele gera. Então, esse primeiro robô aqui, ó, é o nosso robô prismático, né, que atinge um plano cartesiano. É o tipo de robô que a gente tinha no exercício 1 da nossa lista lá, um robô PPP, né, junta prismática aqui, uma junta prismática que faz esse outro movimento e uma terceira junta prismática que faz esse movimento de subir e descer, né, relativo ao eixo Z.
Vamos considerar tudo isso daqui, inclusive essa junta rotacional que está ali, como o órgão terminal, como a nossa ferramenta de trabalho, tá? Então, vamos considerar o nosso ponto final do robô nessa marcação que eu fiz de vermelho aqui. Se a gente pode fazer um movimento neste sentido e neste sentido, o que a gente acaba tendo é um plano cartesiano de x e de y, né? Então, a gente conseguiu construir este primeiro plano aqui. Ele consegue atuar em todo este plano. E, por fim, a última atuação prismática dele é com a variação do eixo vertical, ou seja, com a variação da altura. Então, ele consegue fazer toda essa atuação desse plano em vermelho, mas em alturas diferentes, o que provoca que o meu plano de trabalho seja multiplicado por uma altura, resultando, portanto, em um volume de trabalho. Para esse robô cartesiano, o volume de trabalho resultante é um prisma, tá? Então, para um robô cartesiano, PPP, sempre que a gente vai ter um volume de trabalho teórico resultante como um prisma. Por que eu falo teórico? Porque vai depender de determinadas situações construtivas, se tem parede perto, se tem algum impedimento físico, mas a rigor, com todas as possibilidades dele, que as juntas e os elos permitem, a gente vai ter um volume de trabalho prismático dessa forma. O segundo tipo de robô que eu trago para a gente discutir o volume de trabalho é um robô que tem uma junta linear aqui, prismática, uma segunda junta prismática e a gente tem uma junta rotacional torsional aqui. Então, vocês percebam, essa primeira junta prismática, ela vai possibilitar a movimentação da ferramenta vertical para cima e para baixo. Essa segunda junta prismática vai possibilitar que a ferramenta avance ou recue, tá? Então, a gente já consegue definir essa questão de altura do meu volume de trabalho e a gente consegue entender já essa variação no raio do volume de trabalho. E a minha junta do meio aqui, que é a minha junta rotacional, permite esse movimento rotacional, tá? Então, a gente vai determinar o volume de trabalho fazendo essa análise das juntas. Junta a junta, o que ela proporciona e até onde o robô pode chegar. Beleza? Nosso terceiro exemplo, eu trago para vocês um robô esférico, ou seja, minha primeira junta aqui, ó, é uma junta esférica. A gente já comentou que não é tão comum, não é fácil de achar em robôs industriais, mas se existe na teoria, a gente tem que discutir. Que apesar de não ser comum, é possível. Então, essa junta esférica permite todo esse invólucro, como se fosse uma esfera no espaço de trabalho. A gente tem uma segunda junta, vou marcar de amarelo aqui, ó, que é linear, permite o avanço e recuo da ferramenta de trabalho. E a terceira junta, que vai fazer o giro daquela ferramenta de trabalho, tá? Então, basicamente é um prolongamento dela, mas podendo aumentar a sua atuação em função da rotação da última junta. Então, vocês percebam, marcar de verde de rosa, para ficar mais visível, que esse robô esférico ele já tem algumas limitações devido à situação construtiva dele. Nessa parte aqui, ó, para baixo, isso tudo aqui, ó, são regiões que ele não consegue alcançar por limitação física dos próprios eixos, dos próprios elos, tá? Esse robô esférico não consegue
atingir esses pontos. Então, o espaço de trabalho dele é limitado, beleza? É um dos principais motivos da gente não ter robô esférico sendo utilizado de forma efetiva na indústria. Então, a gente está falando do volume de trabalho. Às vezes não é nem tão importante a gente conhecer o volume de trabalho, calcular o volume de trabalho. O mais importante é a gente saber se um braço robótico localizado em um determinado ponto consegue alcançar e atuar no nosso ponto objetivo. Tá? Então a gente não precisa entender e conhecer se ele chega em todos os outros pontos. O meu único objetivo é saber se ele consegue chegar naquele ponto específico. É o principal. Okay? A função do volume de trabalho é que ele te dá a possibilidade de todos os pontos alcançáveis pelo manipulador. Beleza? Então, se a gente precisar movimentar esse ponto de atuação, a gente consegue o espaço em que a gente pode alocar ele de forma com que o braço consiga alcançar esse ponto de atuação. Como o nosso objetivo é entender o alcance e não necessariamente o volume de trabalho, os catálogos dos fabricantes trazem essa informação. E trazem essa informação exatamente com esse exemplo aí, ó. Este daí é um catálogo real de um modelo do robô KUKA. Se eu não me engano, é um modelo da Mitsubishi. E esse desenho de cá, ó, esse segundo desenho com relação ao plano, mostra o alcance máximo dele com relação, vamos considerar aí ao chão, a mesa, como se fosse uma folha de papel numa bancada. Então, nesse sistema, se a gente considerar X e Y, qual o alcance máximo dele, tá? E depois, logo ao lado, a gente tem um modelo de alcance com relação à altura. Então, ele faz todo esse invólucro com relação ao plano e ele faz esse invólucro em relação à altura, com relação à elevação do braço. Então vocês percebam que ele começa a simular aqui quase que uma superfície esférica. Mas a partir do momento que a gente começa a ultrapassar o eixo da base, ele tem essa limitação, tá? Agora vamos observar o seguinte. Aqui com relação à elevação. Eu consigo essa elevação em todas as posições aqui, ó. Então vocês percebam que, na realidade, o meu espaço de trabalho desse robô, ele vai estar limitado só aqui, tá? E mesmo assim, vai ser uma pequena limitação, porque pela altura eu consigo chegar até além do eixo da base, tá? Então, o que é principal a gente entender com relação ao volume de trabalho é conhecer o alcance máximo desse manipuladores robóticos aí, tá joia? Turma, hoje o assunto é só esse, é só para a gente entender e formalizar a nossa noção de volume de trabalho, tá? Na próxima aula eu volto falando da dinâmica do manipulador robótico e a gente formaliza conceitos de precisão e repetitibilidade. Um abraço, até mais.